Vamos lá, ó. O Marcos Mazzaron, ele nasceu no dia 5/11 de 63 em Arapongas, no Paraná. A formação acadêmica dele é marketing e administração. Atleta profissional de ciclismo por 16 anos. Os títulos relevantes, só que ele tem, ó, 5 vezes campeão paulista de ciclismo. Eu tô esperando e uma palmas aí. 5 vezes campeão paulista de ciclismo. 3 vezes campeão brasileiro de ciclismo. 2 vezes campeão brasileiro de mountain bike. 3 vezes campeão pan-americano de ciclismo elite. Vencedor de competições na Europa, Estados Unidos, batendo palma aí, Argentina, Uruguai, Colômbia, México, Guatemala, Chile, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, nos Estados Unidos, representou o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles em 84 e Seul em 88 e presidiu a Federação Paulista de Ciclismo por 2 mandatos. Sensacional. A minha história no ciclismo, eu ando lá na Rotunda, onde eu moro, com os meus filhos. Estou quase ali, hein, Marcos, com você, ó. Então, nós criamos, né? Tivemos. Eu quero agradecer primeiro a presença de todos vocês que estão aqui, aquelas pessoas que às vezes deixaram de fazer alguma coisa e aqui estão conosco. Tem pessoas que estão chegando ainda. A gente agradece a presença de todo mundo que está chegando. Às vezes, algumas pessoas que não conseguiram vir, porque hoje é um dia normal de trabalho, então não é todo mundo que consegue estar aqui com a gente. Mas durante o final de semana, nós teremos no sábado uma presença importante de pessoas aqui, e esse auditório, eu até depois vou pedir para o pessoal que está me ajudando para tirar essas cadeiras, né? Porque aí vocês podem sentar mais na frente, que estava reservado ontem e vai ficar no final de semana, porque nós realmente temos algumas pessoas que chegam, às vezes atrasado, como é o caso do nosso palestrante, que ainda não chegou, né? Um palestrante que vem, ele trabalha na Prefeitura de São Paulo, então, às vezes tem alguma reunião lá que ele se atrasa e a gente vai tocando aqui até o nosso coffee break, e ele deve chegar até esse momento. Mas o que a gente vai passar para vocês aqui é uma situação que a gente busca no poder público, isso que nós estamos fazendo aqui. Fazer o Cycle City é ato de lei que nós temos que fazer, porque isso é cultura. A gente está falando de cultura da bicicleta, estamos falando... Então, muitas vezes, quando a gente paga os nossos impostos e tal, tem pessoas que sabem muito bem disso e melhor que eu, né? Um percentual desse dinheiro vai lá para a educação, muito justo. Talvez esse percentual, se não for o maior, é um deles. O outro vai para a saúde e o outro vai para a segurança pública. Então, esses 3 levam, pelo menos aí 80% da arrecadação dos impostos que nós pagamos. Aí fica a parte cultural, a parte esportiva, enfim, outras áreas ficam ali com 20%, e a gente, dentro desses 20% lá que sobra, nós temos uma parte que é voltada, que é de lei, que tem que ser investido na cultura. E ontem nós tivemos aqui uma palestra, que foi o Dia da Consciência Negra, pelo nosso palestrante, o Robson Miguel, né? Eu estava lembrando só do Miguel aqui, precisava lembrar do primeiro nome, mas o Robson Miguel, um artista negro, com uma condição de poder falar, né? Porque não adianta, o Dia da Consciência Negra, nas minhas origens, o meu pai é italiano e a minha mãe mineira. Então, lá atrás, na origem da minha mãe, tem os negros, porque nós somos um povo totalmente miscigenado ali, que a gente foi se misturando, é claro. Embora eu tenha essa linhagem predominante do italiano, porque o meu pai veio, na época da guerra, o meu avô veio da Itália, meu pai ali criancinha, o meu pai não, nem criancinha, meus tios. Meu pai nasceu no interior de São Paulo, lá em Batatais. E aí, essa história, ontem, aqui, foi uma história muito bonita de alguém que tem toda a condição de falar e é um palestrante tão... né, Wanderson, um palestrante tão... com tanta sabedoria, você pode ficar aqui comigo, aqui em cima, com tanta sabedoria que a gente fica... difícil de falar depois dele, né? Ele tem um conhecimento assim que... e o violão, né? Ele é um musicionista.
Eu também não sabia que era musicionista até conhecer ele, mas eu já conheço ele há algum tempo. Ele é o principal representante do Brasil em qualquer país que ele chega na Europa ou em qualquer país que ele vá, ele é recepcionado como um dos melhores músicos no violão do mundo. Então, ele é brasileiro, não são todas as pessoas que conhecem ele, nós tivemos esse privilégio, porque eu digo o seguinte, se você pagar R$1.000 para assistir um show como esse que ele fez ontem, no Dia da Consciência Negra, é barato. Porque tudo aquilo que ele tem de cultura, tudo aquilo que ele passa para nós, a gente está nessa vida aqui. Quem acredita que está nessa vida aqui só para passar os dias e morrer? E quem acredita que está aqui com alguma missão? Uma missão, a maioria, né? A maioria. Que bom. Eu estou nessa vida aqui com uma grande missão. E eu faço, a maioria dos nossos eventos são eventos gratuitos, a gente não cobra nada. Por que nós não cobramos? Aqui nós temos, no caso, o vereador André Santos, que ele é vereador por São Paulo, e os vereadores têm emendas parlamentares, nós estamos realizando esse evento com a emenda parlamentar do vereador André Santos, que é do Partido Republicano. Não estou fazendo propaganda dele aqui, mas ele é uma pessoa que voltado às questões da bicicleta. Então, ele comprou essa ideia e nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. E todos os eventos que nós fazemos, por exemplo, nós temos 500 bicicletas disponíveis domingo. Se vocês que querem participar, às vezes tem parente de vocês, ou mesmo alguém que está aqui que não tem bicicleta, ou que a bicicleta está com problema, que não está conseguindo pedalar direito, é só você fazer o seu cadastro aqui ainda hoje, lá com onde vocês chegaram, que tem a entrega dos kits. Vocês podem trazer pessoas que vocês conhecem, ou mesmo vocês pegarem Obrigado, Passarinho, pela sua presença. O Passarinho foi ciclista. O Passarinho está chegando devagar e tal, mas já foi um passarinho, voador passarinho, né, Passarinho? Eu queria que vocês aplaudissem o Passarinho, sabe por quê? Esse cara aí que hoje ele está andando mais tranquilo, né, Passarinho? Eu não vou dizer que você está velhinho, não. Vou dizer que você está andando mais sossegado, mais tranquilo. Ele trabalhou na Caloi quantos anos, Passarinho? Quanto? 20 anos, foi funcionário da Caloi, trabalhou na Gazeta Esportiva, que eu sei, na Fundação Casper Libero. Então, ele foi ciclista, campeão brasileiro, tem vários títulos, né, Passarinho? Campeão brasileiro, você foi uma vez ou mais? 3 vezes campeão brasileiro. Então, não é que é fácil ganhar o título, não, viu? Porque eu passei meu currículo agora aqui, o Wanderson falou, Passarinho, e parece que é fácil você ganhar um título, né? Mas não é, não. Você tem que treinar para ganhar um título. Pelo menos, aí você tem um título da categoria júnior, né? Eu estou falando da categoria elite, eu só falei dos meus títulos da categoria elite, e o Passarinho também foi da categoria elite, que na época dele era a categoria principal. Então, para você ser da categoria júnior, Wanderson, você tem que treinar uns 5 anos, mais ou menos, uns 5 anos ou mais, aí você já pode pensar em disputar um título. Eu digo, para você ir participar de uma Olimpíada, você tem que se classificar. E para você participar de uma Olimpíada, você tem que treinar pelo menos, uns 15 anos. Aí você vai falar, pô, mas então você vai já velho para as Olimpíadas. Não. Aqueles garotos lá dos Estados Unidos, da Europa, da Itália, eu vi muitos em Portugal. São garotinhos aí de 5, 6 anos, eles já estão participando de competições, já estão pedalando, então eles começam muito cedo, eles têm uma habilidade muito grande com a bicicleta, e quando ele está lá com 25, 30 anos, que é o auge, né? A partir dos 22 ali você está no seu auge, eles vão para as Olimpíadas, Campeonato do Mundo, e ganham da gente. Por que eles ganham de nós? Porque aquilo que eu acabei de falar aqui, o Brasil ele não tem uma verba, um dinheiro destinado especificamente. Eu não estou falando de nenhum político aqui, tá? Estou falando que é o sistema brasileiro de desporto. Não tem de desporto, de cultura, tá? Então eu estou falando aqui da cultura, porque esse é o projeto cultural da bicicleta, e o governo ele não tem uma verba definida. Aí, se sobrar algum dinheiro, sabe aquele esporte lá, não estamos falando do futebol, porque o futebol sobrevive sozinho. Agora, se você falar do atletismo, do ciclismo, da natação, do handebol, do basquete, de tantos outros esportes, agora o skate, que é esporte olímpico, qualquer desses esportes, não existe uma verba definida
para você se preparar para ir para as Olimpíadas. Então, quando nós chegamos lá, a gente vai com a camisa do Brasil, bonitinho, representando o Brasil, não importa o político que está no poder. A gente nunca olha isso e nem sabe. Muitas vezes você viaja para uma Olimpíada, você nem sabe quem é o presidente lá, o partido dele, isso pouco importa. O que importa para nós é a condição que nós tivemos para chegar lá. E no Brasil, é o Comitê Olímpico Brasileiro que cuida de tudo isso. E o passarinho que chegou aqui, ele já foi presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, já foi presidente da Federação Paulista de Ciclismo, e ele participou muitas vezes lá no Comitê Olímpico Brasileiro. O que acontece lá? Lá no Comitê Olímpico Brasileiro, existe uma verba que vem através de algumas loterias. Por exemplo, se você joga naquelas loterias oficiais, né, da Caixa Econômica Federal, tem vários jogos aí, tudo oficial, um percentual daquele dinheiro, que acho que é 3%, alguma coisa desse tipo, não sei exatamente, mas eu sei que o fundo é esse, principalmente das loterias. Ele vai destinado para o Comitê Olímpico Brasileiro. E o Comitê Olímpico Brasileiro, ele tem lá uma verba, que também não é muita coisa, e ele distribui para os esportes. Então tem lá o voleibol, que é o principal no Brasil depois do futebol. Então o voleibol tem a fatia maior. Aí o basquete, que também é um esporte que já teve muitos resultados. Ele vai lá e tem a outra fatia que também é. Aí você pega o pessoal da natação, que também ganha bastante medalha. Aí vai lá e tal. O atletismo, que é outro esporte que também conquista muitas medalhas. Ele tem essa outra fatia. O ciclismo fica lá em 12º, sei lá. Estou chutando aqui. Mas a verba é tão pequena que você mal consegue, por exemplo, comprar um equipamento de qualidade para você ter os atletas em treinamento. E aí, por que nós não sabemos de tudo isso? E aí, vocês estão nos emprestando o tempo de vocês hoje, que é precioso, para a gente contar essa história. Mas o importante não é isso, é que nós estamos gravando tudo isso e vocês é uma plateia que com certeza será os nossos olhos em muitas coisas, e a gente vai mandar todo esse material para os governantes. Vamos mandar isso para o governo federal, nós vamos mandar isso para o governo estadual e vamos mandar para o governo municipal, que é a Prefeitura de São Paulo. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento de todo esse material que nós estamos captando aqui, para que o esporte e a cultura na cidade de São Paulo, porque muitas secretarias Secretaria de Esportes e Cultura, ou é Secretaria de Esportes e Lazer. Aqui em São Paulo, a Secretaria de Cultura é separada do esporte. São duas secretarias importantíssimas, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Esportes. As duas são muito importantes para nós, que somos dirigentes, no meu caso ainda sou dirigente e organizo eventos. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Para dizer que quando nós temos uma bandeira, é uma bandeira que não é nossa. E por que os passeios ciclísticos se tornaram importantes dentro desse cenário da população participar pedalando de bicicleta? Fazer lazer num domingo é super importante. Nós tivemos e ainda temos um projeto, que ele está aguardando renovação agora, que se chama Pedal Sampa aqui em São Paulo. Nós estamos presentes em 9 parques. Esses 9 parques nós emprestamos gratuitamente 10 mil bicicletas todo final de semana. 10 mil bicicletas não, 10 mil passeios as pessoas fazem, porque são 9 parques, uma média de 120, 130 bicicletas cada parque, mas as pessoas vão e voltam. Nós tem um domingo de sol ensolarado que chega a 10 mil empréstimos num domingo. E tem vários parques e tal. Na Zona Leste nós temos 2, Zona Norte, Zona Sul, em todas as partes da cidade. Por exemplo, um local que eu me encantei, que eu não conhecia, que é o Parque da Prainha, lá na Zona Sul. Não sei quem é próximo a Palheiros, o local que você morava lá, passarinho, que é indo qual é aquela Avenida Atlântica, né? Avenida Atlântica ali, sentido Interlagos. Nós temos... O pessoal que está chegando pode sentar aqui na frente, tá? Esses reservados aí, as pessoas, era para ontem e acabamos não trocando, tá bom? Então fiquem à vontade, tá bom? Se for também o convidado especial, sente-se à vontade, fique tranquilo. Ou não sendo também, aqui é o local de vocês. Então,
eu não conhecia o Prainha e hoje a gente vê lá tantas pessoas andando de bicicleta e famílias, que é um projeto maravilhoso, totalmente gratuito às pessoas que querem andar de bicicleta. Esse projeto ele funciona todos os domingos, só que nesse momento interrompeu-se ali porque o contrato se findou. Ele tem a prorrogação automática, mas como estava no período eleitoral, a lei não permitia que fosse renovado e nós estamos aguardando isso. Esse aqui é um projeto totalmente separado, que nós temos o apoio incondicional do vereador André Santos para poder realizar, e nós vamos disponibilizar para vocês 500 bicicletas no final de semana, e também já está aí, que vocês puderam ver hoje, e lá no centro da cidade nós estamos fazendo o passeio ciclístico que sai da Praça Patriarca, fazendo toda a parte do centro da cidade, a parte cultural, então conhecendo ali os monumentos, então toda a nossa, monitorado por pessoas que conhecem muito da cultura. Então nós temos essa condição de participação lá na Praça Patriarca, e a gente hoje, inclusive nesse momento, está acontecendo simultâneo aqui e lá na Praça Patriarca. E ontem nós tivemos em torno de 1.500 pessoas que vieram retirar kits e participar da palestra com a gente também. Foi um dia muito importante nesse evento nosso, que é o Cyclo City, e então eu estou passando para vocês um panorama daquilo que está acontecendo. E hoje nós temos um palestrante, que é o Dr. Ricardo Calsolari. Ele é de parcerias com a prefeitura e as entidades de terceiro setor na Secretaria Municipal de Esportes, e ele tem conhecimento jurídico e também o conhecimento de ser servidor público para falar para nós, olha, é assim que funciona, e a gente fazer uma prestação de serviços aqui, para dizer para vocês como é que funciona e tudo isso. Mas é um projeto muito importante, e o que eu quero dizer assim, o esporte, a cultura, a educação nas famílias ajudam muito, e nós estamos fazendo a nossa parte dentro dessa condição de passeio ciclístico. Criamos uma cultura aqui no município de São Paulo, de que, por exemplo, nós abrimos aqui para 5.000 inscrições, e nós já atingimos esse número. Então, são 5.000 pessoas inscritas para participar desse passeio domingo. 10% disso, 500 bicicletas, nós vamos emprestar gratuitamente para as pessoas que não têm bicicleta, ou que está com a bicicleta, às vezes a pessoa está aqui em São Paulo e a bicicleta está em outro local. Vocês podem utilizar a bicicleta dentro de um critério que é muito simples lá de preencher os dados que é necessário para você pegar a sua bicicleta e participar desse passeio com a gente, tá bom? Então, hoje eu vou estar fazendo um bate-papo aqui com até o nosso coffee break aí, que é daqui a pouquinho, faltam uns 20 minutinhos aqui, e nós temos alguma coisa na pauta para colocar ou já foi passado aqui? Não, foi passado já, mas eu quero pedir uma gentileza para vocês. O Marcos e eu, recentemente, nós criamos no YouTube um canal que a gente fala sobre esse mundo maravilhoso da bicicleta, que chama Pedalcast. Né? Eu gostaria muito de pedir para vocês entrarem no YouTube e seguir lá o Pedalcast. Né? Então nós temos lá sempre eu e o Marcos, nós temos convidados também que participam, também ex-atletas, atletas, tivemos o Jean Cola, Jean Coloca, e como chamou o outro seu amigo, estava aqui ontem? O Lizinski? Não, como é que é? Que fez o primeiro episódio com a gente? César Danelix também foi ex-atleta também. Então siga lá no YouTube, tá bom? Pedalcast. Toda semana tem um vídeo novo lá, tá bom? Curte, compartilha com a galera também. E também, para você estar muito inteirado, eu gostaria de pedir para todo mundo agora pegar o seu celular aí e entrar lá no seu Instagram. Pega aí o seu telefone, vai lá no seu Instagram. Vou te dar muito tempo para isso, 10 segundos, é suficiente. Pega aí o celularzinho e entra no Instagram, todo mundo. Foi? Sim? Sim? Ótimo. Segue lá, Marcos Mazaron. Mazaron com 2C. Beleza? Segue aí o Marcos, que você também vai ficar muito antenado, muito por dentro de tudo que vem acontecendo. Então, Marcos, esse resumo que ele fez do que vem acontecendo aí no mundo da bicicleta, você vai ter outras informações também lá no Instagram do Marcos, tá? E também segue lá o Pedalcast. Mas agora, aqui por hora, se seguindo aí o Marcos Mazaron, você vai ter muitas e muitas informações
lá também, tá? Depois você seguir o Marco, por acaso, se você me achar lá, me segue também. Tá chegando aí já? Boa, boa. Tá chegando aí os seguidores do Marcos aí, ó. Tá? E, ô Marcos, enquanto o nosso convidado não chega, conta pra gente aqui a história dessa bike. Como que ela foi com você? Onde você participou com ela? O que você fez? Eu vou pedir pro pessoal, quem está aqui que pode colocar essa bicicleta aqui? Pessoal que tem mais habilidade. Bom, você que apareceu aqui. Ou o Norato também. Ajuda aqui, o Norato. Só coloca ela aqui que aí todo mundo vai conseguir ver direitinho. Essa parece uma bicicleta moderna, mas ela não é, tá? Já deu aqui, Honorato, obrigado. Olha, essa bicicleta aqui, gente, é uma bicicleta de contrarrelógio. O que é contrarrelógio? Quando você tem o melhor rendimento numa bicicleta. É uma bicicleta que ela pode andar a 60 por hora, 70 por hora, a 90 por hora numa descida. As bicicletas mais modernas hoje, ela tem aquele prolongamento aqui no guidão, que as pessoas ficam lá apoiadas com o cotovelo. Nessa época que não tinha, essa bicicleta, ela é de 1988, tá? Então, é uma bicicleta de fibra já de carbono, ó, fibra de carbono. Essa roda, a roda da bicicleta, ela também é de carbono, toda de carbono, e ela se chama trispoke, porque são só três raios, para você ficar muito mais aerodinâmico. E ela é uma bicicleta que o freio dela ainda é aquele de pastilha, aquelas pastilhas de borracha. Hoje já é tudo freio a disco, né? Bem diferente. As mudanças de marcha estão aqui embaixo, olha. Ela está tanto do lado da coroa aqui na frente, quanto o lado da catraca. Ela está ainda aqui, ó, é uma mudança que você teria que tirar a mão daqui do guidão e vir para cá. Então, obviamente que isso aqui é até inseguro hoje, né? Seria considerado falta de segurança se você tiver que tirar a mão do guidão e colocar a mão aqui na alavanca para você mudar, porque hoje as mudanças, elas são as que não são eletrônicas, né? Porque tem muitas já que são eletrônicas, um simples toque você já vai mudando as marchas. Mas aquelas que vieram depois dessa já são aqui na maçaneta, então você não precisa mais tirar a mão do guidão. Aqui na maçaneta você ia apertando aqui, empurrando para a direita ou soltando, né? Normalmente você coloca para dentro ou soltando para fora, as marchas subiam para ficar mais leve ou ficariam mais pesadas quando é o mesmo que um carro, né? Você coloca a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, só que essa aqui, como ela tem duas coroas na frente e 10. Essa aqui não tem 10, mas as novas, atual, tem. Essa aqui são 8 aqui atrás. Então, se a gente considerar isso, nós temos 16 marchas. Temos 8 atrás com duas coroas, né? 16 marchas. E isso tudo você tinha que fazer ali com o melhor rendimento. E eu fui campeão paulista com essa bicicleta no ano de... O Passarinho, acho que era o cronômetro... trabalhava na cronometragem, mas você não foi que me ajudou não, né, Passarinho? Você era muito sério nisso, né? O Passarinho trabalhava na Caloi e ele foi da federação também. E eu conheci o Passarinho como árbitro. Ele era árbitro, juiz, né, nas competições. Ele foi ciclista, depois ele acabou se especializando nisso. E essa bicicleta, eu fui campeão paulista com ela, saindo lá do Guarujá, a rodovia Rio Santos, até a subida da Mogi Bertioga. Então, 50 quilômetros, saindo lá do Guarujá até aquela parte que sobe, para quem conhece ali, a rodovia Rio Santos, né? Que é na beira da praia, uma rodovia maravilhosa para quem está passeando e tal. Mas essa bicicleta foi a minha última bicicleta. Então, eu comecei a competir no ano de 1979 e parei e terminei a minha carreira em 94. Então, essa bicicleta eu fui campeão paulista em 1990. Depois ainda competi mais 4 anos, mas eu fiquei mais dedicado ao mountain bike. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro de mountain bike e teve um ano que eu consegui ser campeão brasileiro das 2 modalidades. Eu fui campeão brasileiro de ciclismo, que é com esse pneuzinho fininho aqui, no Autódromo de Interlagos. Prova de 180 quilômetros, você vê que é um pedalzinho só, né? 180 quilômetros ali em Interlagos. É no circuito inteiro, ali onde é a Fórmula 1 hoje, né? Então, aquele circuito ainda é o mesmo.
A volta acho que é 8 quilômetros, né, Passarinho? 8 e alguma coisa, 8 e pouquinho. Então, 180 quilômetros, eu venci o Campeonato Brasileiro de Resistência e no mesmo ano eu ganhei, 1991, tá? No mesmo ano eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Então, eu fui campeão brasileiro de ciclismo, que é a especialidade dessa modelo de bicicleta, e hoje a popular bicicleta Aro 29, que é a mountain bike, que a maioria das pessoas usam, mas naquela época não era 29, era Aro 26, né? Para quem conhece de bicicleta aí sabe que Aro 26 tem uma diferença para 29, mas o resultado era o mesmo, porque eu fiz uma média com essa bicicleta de 50 km por hora. E para você fazer uma média de 50 km por hora, você tem que pedalar 60, descer a 70, aí você vai perder um pouco na subida, que você vai subir a 35, né? Mas a média foi de 50 km por hora. Em 50 quilômetros, portanto, eu fiz em 1 hora. 1 hora e alguma coisinha, tá? Estou arredondando aqui. Pode ser 1 hora e 10 segundos, 1 hora e 6 e tal, não me lembro exatamente. Mas fiz 50 km por hora com essa bicicleta, e era uma bicicleta que ela já é muito aerodinâmica, mas não tem a tecnologia que tem hoje, de marchas, de entregar resultado, mas já era uma bicicleta de carbono, o que é muito importante, porque a bicicleta de carbono é muito mais leve. E é isso, Wanderson? Era isso. Calma aí, tem mais uma. Hoje em dia, a gente, quando você vê muito Olimpíada, por exemplo, né, fora do país, as pessoas chegam como lá? De avião. Hoje em dia tem muito patrocínio, né, Marcos? Então os atletas vão de avião, de primeira classe. No futebol, então, nem se fala. Às vezes até avião, né, Passarinho? Fretado. Até fretado, se bobear, né? E aquele que vai com a perninha esticada, né? Vai nem assim, né? Vai bonitinho lá na primeira classe e tudo mais. No seu tempo era assim também? Eu sei que você fez umas viagens aí pela América de avião, primeira classe, né, Marcos? Eu vou contar uma história para vocês que é rapidinho, tá? Eu fui para o Uruguai. Uruguai é perto. Você sai de São Paulo, passa pelo estado de São Paulo, estado do Paraná, Rio Grande do Sul, aí passa a fronteira do Uruguai, São Paulo da capital aqui de São Paulo até Montevidéu, que é a capital do Uruguai, 2.800 quilômetros. Eu fiz isso 3 vezes de Kombi, mas não foi eu dirigindo e tal. Nós estávamos em 12 pessoas numa Kombi. Então, você imagina, o banco da Kombi ali atrás, para entrar... É que o ciclista era todo... Eu pesava 59 quilos, então o ciclista é magrinho. Mas tinha o mecânico, tinha o motorista e ainda tinha o técnico. Então você imagina, 8 ciclistas, mais o mecânico, e ainda tinha o massagista. Então eram mais 4 pessoas. Tinha o massagista, o mecânico, o técnico lá. Inclusive nós temos um brasileiro que foi vice-campeão mundial. Sim, senhor, pode falar. Mas a gente fazia isso. Nessa viagem, o que acontecia? Obrigado pela pergunta. Nessa viagem, eu me lembro muito do estado do Rio Grande do Sul, que nós parávamos em Bagé. E aí tinha todas as viagens tinha uma parada que era em Bagé, no Rio Grande do Sul. E no outro dia, eu me lembro porque a cidade de Bagé ficou marcada para mim. Nós saímos pedalando, e aí ia pedalando, ia até outra cidade, porque quando você pedala, o ciclista nesse nível aí, ele pedala 100, 150 quilômetros. Então, nós tínhamos que parar num local que tinha, pelo menos um local para ter uma ducha, tomar um banho, porque você ainda ia grudando depois, né? Aquele cheiro, você imagina, dentro de uma Kombi com... Bom, eram 8, são 12 pessoas numa Kombi. E a Kombi, todo mundo sabe que a capacidade dela sempre foi 9 pessoas. Então, a gente ia, naquela época era assim que funcionava. E eu me orgulho muito dessa época, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Em tempos fáceis, pessoas fracas. Em tempos difíceis, pessoas fortes. E eu me considero uma pessoa forte, porque naquele tempo era muito difícil. Sabe onde a gente dormia? Embaixo de arquibancada, você ia competir. Nós fomos para a Argentina... competir, você dormia nas igrejas, sabe? Tinha aquela parte onde se fazia as festas da igreja, colchão no chão, você colocava lá, e não era só o Brasil, era esse, aquele. Todo mundo que estava vindo participar da competição dormia lá junto, então você imagina, lógico, né? Cada um no seu colchão, mas não tinha divisória, não tinha nada, então você usava lá 2 banheiros para 30 pessoas, então foi uma dificuldade aí, né? Que você precisa estar sempre ali dedicado, senão você não faria.
E quando a gente faz palestra, eu já fui na USP, por exemplo, fazer palestra, que quem estuda na USP, cá entre nós, é filho de rico, não tem filho de pobre estudando na USP. Né? Hoje tem cotas e tal, mas não tem filho de pobre estudando lá, a maioria é tudo filho de rico. Então, porque estudou em boas escolas e tal, para poder passar lá, né? Porque eu, por exemplo, jamais ia estudar na USP, não tinha a menor condição, tinha que estudar na escola à noite, não tinha a menor condição. E esse pessoal, que eu fui fazer palestra lá, estava todo mundo dormindo, ninguém estava prestando atenção e tal. Aí chegou uma hora, eu falei, meu, por que eu vou ficar falando para vocês? Porque eles estavam lá cumprindo, né, carga horária. Então, eu fui fazer uma palestra para falar mais ou menos isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, eu vi que não estava acrescentando nada para aquela população jovem ali, porque são jovens que... Então, só para vocês ter uma noção de como é difícil, né, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, mais uma vez, agradeço a cada um de vocês.